Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe grandemente. Se você ainda não é inscrito no canal Jaboque, se inscreva, ative o sininho se quiser receber nossas notificações, faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. O nosso Deus é um Deus que se revela a nós. Vamos ver sobre isso logo após a nossa vinheta. E o nosso Deus, ele se revela porque ele quer ser conhecido, porque ele quer ser amado pelo seu povo. Vamos ao nosso tema. Conhecendo Deus através de Isaías capítulo 43. O nosso texto base está no livro de Isaías, capítulo 43, do verso 1 ao verso 28. E nós vemos que Deus, o Deus maravilhoso a quem nós amamos, a quem nós servimos, ele se revela através da sua palavra. Ele se revelou em Isaías, onde nós vamos ver características do atributo de Deus. Primeira coisa, no versículo 1, nos mostra o Deus Criador. Vamos conferir Isaías 43, versículo 1, a parte A. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Então nós vemos Deus se revelando como o Deus Criador. É o Criador dos céus, é o Criador da terra, mas também é o Criador de um povo especial. Nós vemos também Deus se revelando em Isaías 43, versículo 1, como um Deus pessoal, um Deus que cuida do seu povo. Isaías 43, verso 1, a parte B. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Deus então está se revelando, além de um Deus pessoal, como um Deus protetor. Quando Deus fala não temas, nós vamos ver 4 motivos por que não devemos temer. Por que não devemos ter medo? O primeiro motivo que eu quero trazer é porque nós temos a presença do Senhor conosco. Isaías capítulo 43, verso 5 fala: não temas, pois porque eu sou contigo. Nós temos a presença protetora do nosso Deus. O segundo motivo é porque ele nos ajuda, é o Deus que ajuda. Isaías 41, verso 14 fala: não temas, ó verme de Jacó, ó povozinho de Israel, pois eu mesmo te ajudarei. Proclama, Yahvé, o Senhor, o teu Redentor, o Santíssimo de Israel. Este é o segundo motivo que não devemos ter medo, porque somos ajudados pelo Senhor. O terceiro motivo é porque Ele nos conhece, Ele sabe até quantos fios de cabelo nós temos e Ele nos chama pelo nome. Além dele conhecer a nossa estrutura, ele ainda nos chama pelo nome. Isaías capítulo 45, verso 3 fala: dar-te-ei tesouros ocultos e riquezas escondidas, a fim de que saibas que eu sou Yahvé, aquele que te chama pelo teu nome, o Deus de Israel. O quarto motivo para você não ter medo é porque o Senhor, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Ele te ama. Olha o que está escrito em Daniel capítulo 10, verso 19, a parte A. Então ele me dirigiu a palavra: não temas, Deus te ama. Ó filho do homem, paz seja contigo, sê forte e tem bom ânimo. Nós vemos ainda no versículo 1 que Deus, ele se apresenta, ele se revela como Deus remidor. Remir significa resgatar. Vamos ver em relação a Israel. Deus está se revelando como aquele que resgatará Israel
das mãos dos inimigos. E em relação a nós como igreja, Ele pagou o preço, Ele pagou o preço do resgate através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E o versículo 43, verso 1 ainda fala: eu te remi. Nós temos esse Deus, o Deus que se revela. No versículo 2, Deus se apresenta como o Deus Todo-Poderoso. Isaías 43, verso 2: quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. É simplesmente o Todo-Poderoso falando para você. Ele está contigo, Ele te sustenta, Ele te ajuda. Ele é o Deus do impossível e Ele pode nos livrar de situações tanto literais, como no caso de fogo, como no caso de naufrágio, no caso de enchente, mas Ele também pode nos livrar de lutas, de tribulações, de perseguições. Ele pode estar conosco em todos os momentos e Ele nos dá a vitória, Ele nos dá o livramento e é Ele que tem todo o poder, como diz Jeremias capítulo 32, verso 17. Ó eterno meu Deus, Tu que fizeste os céus e a terra com Teu grande poder e com o Teu braço estendido, nada é impossível para Ti. Então nós sabemos que nós servimos o Deus Todo-Poderoso e no versículo 2 Deus se revelou como Deus Todo-Poderoso, como um Deus que está conosco. Ainda no versículo 3, Deus se mostra como o Eu Sou. Olha que tremendo, vamos ler Isaías 43, verso 3, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Eu dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. O Eu Sou, Ele é aquele que passa conosco, Ele é aquele que pode agir, Ele é aquele que nos resgata. O Eu Sou, o Todo-Poderoso, o Santo, o Soberano, o Salvador. É Ele quem livra do inimigo, é Ele quem auxilia o seu povo. Já no verso 4, Deus se revela como Deus de amor. Vamos conferir Isaías 43, verso 4. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Nós vemos quando Deus mostra, quando Deus demonstra o grande e imensurável amor dele em João 13,16, porque ele amou o mundo de uma maneira imensurável que ele cedeu o único filho dele, o filho unigênito, o nosso Jesus, para morrer na cruz por nós, para nos resgatar do pecado. Então o nosso Deus, no versículo 4, está se mostrando como o Deus de amor, aquele que honra, aquele que ama, aquele que transforma. Mas ainda no versículo 5 e no versículo 6, o Deus protetor também fala que ele é Deus de restituição. Vamos ler Isaías 43, verso 5 e verso 6. Não temas, pois, porque estou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte dá e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Neste contexto de Isaías, o povo de Israel, ele estava em cativeiro e Deus está mostrando que ele é o Deus da restituição. Também restituir significa devolver algo a quem realmente pertence, e Deus deu a terra de Israel para o povo israelita. E o povo de Israel, devido à desobediência, devido ao pecado, devido ao desprezo
peso que eles tiveram por Deus, eles foram levados cativo, eles foram espalhados, mas Deus está fazendo a promessa que Ele iria restituir. É o nosso Deus Todo-Poderoso, o Deus fiel. Ainda em Isaías 43, verso 7, Deus está se revelando como Criador, mas é também o Deus da glória. Vamos ler que diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. Fomos criados para a glória do nosso Deus. Quando Ele se mostra, Ele é o Deus da glória e Ele mostra que o Criador criou-nos para a glória do nome dEle e nós estamos vivendo para a glória do nome dEle. Pensa, agora nós vamos ver Deus se revelando como Deus da verdade. Isto no capítulo 43, verso 8 e verso 9, que diz: trazei o povo cego que tem olhos e os surdos que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e fazer-nos ouvir as coisas antigas? Apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e se ouça e se diga: verdade é. E quando o nosso Jesus, Ele mostra para nós que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E nós vemos o nosso Deus se revelando como Deus da verdade. Já no capítulo 43, verso 10, Jesus, Ele está mostrando que Ele é o único Deus. Ele é eterno, Ele é o Deus da eternidade. Vamos ler Isaías 43, verso 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Ele é único, Ele é soberano, Ele é eterno. Ainda nós vemos no versículo 11, Deus se revelando, Deus se mostrando como Deus salvador do seu povo. Isaías 43, verso 11, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. É somente Jesus que nos conduz até o nosso Deus. É somente o nosso Deus que pode salvar o seu povo do pecado, que pode perdoar e que pode livrar. No versículo 12, Deus está se revelando como Salvador, como único, como Deus pessoal. Deus está se mostrando como o grande eu sou. Isaías 43, verso 12, eu anunciei e eu salvei e eu o fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Nós vemos nesse versículo Deus se mostrando como Deus, Deus se mostrando como grande eu sou. Glória a Deus. Já no versículo 13, Deus está mostrando como o Deus onipotente, aquele que pode todas as coisas, aquele que tem todo o poder. Isaías 43, verso 13, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus? Ninguém, porque é Ele que tem todo o poder. Quando nós vemos Isaías 41, verso 10, está escrito: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, porque o Deus Todo-Poderoso, Ele está contigo, Ele te dá vitória e é Ele que te ajuda e te sustenta. No versículo 14, nós vemos o nosso Deus se mostrando como Deus Redentor. Isaías 43, 14, assim diz o Senhor, o vosso Redentor, o Santo
de Israel, por amor de vós, enviei a Babilônia e a todos fiz descer como fugitivos os caldeus nos navios com que se vangloriavam. É o Deus que resgata, é o nosso Redentor, é o Deus misericordioso, é o Deus que demonstra o seu amor por nós. Jó, ele também fala que ele tem o Redentor e o Redentor é vivo. Jó, capítulo 19, verso 25, contudo, eu sei que meu Redentor vive e que no fim se levantará para me defender e vindicar, ainda que eu esteja no pó do meu túmulo. Olha a confiança de Jó no Deus vivo que ele servia, o nosso Redentor. Ele é vivo e é ele que peleja por nós. Deus se mostra como Deus santo. Isaías 43, verso 15. Eu sou o Senhor, vosso santo, o Criador de Israel, vosso rei. É por isso que a Bíblia fala: sede santo, porque o Senhor teu Deus, ele é santo, e nós vemos ele se revelando aí em Isaías 43, verso 15, já no verso 16 e verso 17, Deus se revela, Deus se mostra como Deus de maravilhas. Vamos ler Isaías 43, 16 e 17. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda, o que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão, estão extintos como um pavio, se apagaram. Olha que Deus de milagres, olha que Deus de maravilhas, olha o Deus do impossível, o Deus que age, o Deus que transforma, o Deus que faz acontecer. Já no versículo 18, Deus se revela como Deus que peleja, como um varão de guerra. Isaías 43, 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Vamos lembrar, o povo de Israel foi tirado do Egito, aonde eles eram escravos. Deus os tirou de lá com braço forte, com mão estendida. Deus pelejou por Israel e foram diversas vezes. Deus mudou situações em que Israel estava em aperto. Ele agiu no passado, mas ele é o mesmo, ele age hoje. Ele é o Todo-Poderoso, é o nosso varão de guerra. Nós não precisamos ficar presos ao passado. Quando fala não vos lembreis do passado, se você for olhar para o passado, olhe para ver o agir de Deus e se lembre que Deus é o mesmo, que Jesus é o mesmo. Já no versículo 19, nós vemos Deus mostrando que ele é um Deus que transforma situações. Está escrito assim: eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Nós vemos o nosso Deus, é o Deus que age, é o Deus que faz maravilhas, é Deus que não tem quem limita ele não. Assim como ele abriu o mar vermelho e o povo de Israel passou a seco, quando aquele povo estava sem esperança, assim como ele conduziu o povo de Israel no deserto, ele é o Deus que muda situações, ele foi o Deus protetor, ele é o Deus que transformou situações, ele é o Deus que tem todo o poder, inclusive ele é o único que pode mudar o velho homem numa nova criatura. Então quando ele fala, eu faço uma coisa nova, eis que faço nova todas as coisas, como Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós precisamos, assim como Paulo, estar olhando para Jesus, estar olhando para o futuro, estar olhando para o autor da nossa
fé. O nosso Deus, ele se revela no versículo 20 como Deus de providência, como Deus de provisão. Isaías 43, verso 20, os animais do campo me honrarão, os chacais e os avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Deus é o Deus que provê, Deus é o Deus que socorre o povo, Deus é o Deus que ajuda, que auxilia e que sustenta. No versículo 21, Deus está se mostrando como Deus criador, Deus está se mostrando como Deus digno de louvor, como Deus digno de toda adoração. Isaías 43, verso 21, povo que formei para mim, para que proclamasse a minha adoração. Nós somos esse povo, um povo separado por Deus, um povo santificado por Deus, um povo justificado por Deus, para que possamos o adorar, para que possamos proclamar o louvor, proclamar o nome dele, proclamarmos a salvação. Louvado seja Deus! Deus é um Deus presente, Deus é o Deus que deve ser invocado, e é assim que ele se revela no versículo 22. Você lembra quando Jeremias, no capítulo 33, verso 3, fala: clama a mim que eu te respondo, mas Israel não quis, e Deus está mostrando no versículo 22 que Israel não quis. Vamos conferir? Isaías 43, verso 22, contudo, tu não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansastes de mim, ó Israel. Mas o Todo-Poderoso é aquele Deus misericordioso, é aquele que deve ser invocado, porque é o Deus que ouve, é o Deus que está atento ao seu povo. No versículo 23 e 24, Deus está mostrando que somente ele é digno de honra. Ele não foi honrado pelo povo de Israel. Isaías 43, verso 23 e verso 24, não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios, não te fiz servir com ofertas, nem te fatiguei com incenso, não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me satisfizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansastes com as tuas iniquidades. Aquele povo que se virou contra Deus, aquele povo que não honrou a Deus, aquele povo que não foi fiel a Deus. Mas o Deus Todo-Poderoso, ele mostra no versículo 25 que ele é um Deus de misericórdia, que ele é o Deus perdoador. Vamos conferir. Isaías 43, verso 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Vamos relembrar o versículo anterior, os dois anteriores, quando a gente vê que o povo que Deus formou para o adorar foi um povo que não foi fiel, foi um povo que não ofereceu a Deus a adoração e o louvor. Mas o Todo-Poderoso, ele se mostra como um Deus perdoador, como Deus misericordioso, e quando há arrependimento, nos aproximamos de Deus, pedimos perdão, e ele é o Deus perdoador, é ele que perdoa os nossos pecados. Já no versículo 26, Deus se apresenta ao povo de Israel como Deus de justiça, como Deus justificador. Vamos conferir. Faze-me lembrar, entremos juntos em juízo, conta tu as tuas razões para que te possas justificar. Nosso Deus está mostrando o Todo-Poderoso, ele é justo, ele é um
justo juiz. Já no versículo 27, versículo 28, Deus mostra que Ele é um Deus justo. Vamos ler. Teu primeiro pai pecou e os teus intérpretes prevaricaram contra mim. Por isso, profanei os príncipes do santuário e entreguei Jacó ao anátema e Israel ao opróbrio. Ele deixou o povo dele ser levado cativo, aquele povo que foi criado para a glória do nome de Deus. Aquele povo não honrou a Deus, aquele povo não adorou a Deus, aquele povo foi levado cativo. Vou começar a concluir. Em Isaías 43, nós vemos o nosso amado Deus se revelando a Israel, se revelando a nós, mostrando através dos seus atributos quem Ele é. Deus revela a sua misericórdia, Deus revela o seu perdão, Deus revela o seu amor e Deus revela a sua justiça. Nosso Deus, Ele tem muitos atributos e Ele deixa revelado a nós através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link. Deus se revela através dos seus nomes. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.